Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, aproveitando que estamos numa época assim, chegando aí o período de Natal, eu quero ler um texto com os irmãos que fala sobre um momento bem próximo ao Natal. Não estou pregando uma mensagem de Natal, irmãos, mas aproveitando dezembro, já estamos vendo as luzes na cidade, nas casas das pessoas. Então vamos aproveitar e vamos lembrar de uma passagem aqui interessante em Mateus capítulo 2. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 12. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém, querido? Vamos orar? Feche os seus olhos e peça que Deus fale com você nessa noite. Peça para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que você possa receber aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida hoje. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, e eu te peço, Espírito, dá-nos a revelação, amado e doce Espírito Santo de Deus. Traga-nos o conhecimento e traga-nos a clareza, a compreensão da sua palavra. Que nessa noite, Senhor, os nossos olhos espirituais sejam abertos, que nós possamos enxergar a vontade do Senhor para nós. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e cremos que o Senhor, meu Deus, de nessa noite falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem é em busca de Cristo. Enquanto tantos têm saído em busca de presentes, em busca de oportunidades, sejam elas quais forem, nós estamos diante de um texto que fala de pessoas que tinham um objetivo: eles estavam indo em busca de Cristo Jesus. Nós estamos numa jornada, irmãos, aqui na terra, uma jornada com início, com meio e fim. Só que essa jornada não termina aqui. Para quem entende, irmãos, o propósito de existir, para quem entende o propósito de estar aqui nessa terra, sabe que a sua jornada, ela não finda aqui.
A verdade aqui são os primeiros passos. E aqui nós somos despertados para uma outra realidade que transcende essa nossa realidade. Nós fomos criados para a eternidade. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes que Deus pôs a eternidade no nosso coração. Por isso, irmãos, que quando morre alguém, a gente fica assim, desesperado, no sentido de por que morreu? A gente sabe que todo mundo morre, é ou não é? Todo mundo morre, mas mesmo assim a gente fica assim, eu não entendo. Meu Deus, morreu, como se algo estranho tivesse acontecido, mas na verdade é. Porque o propósito de Deus não era que nós morrêssemos. A morte veio como uma consequência do nosso pecado, do pecado da humanidade. Porque na verdade Deus colocou em nós a eternidade. E nós sabemos, irmãos, quando Paulo fala muitas vezes de irmãos que morreram, ele não diz assim, os irmãos, não fiquem entristecidos pelos que morreram. Ele diz assim, pelos que dormem. Porque Paulo entendia, irmãos, e a Bíblia, a esperança da palavra de Deus, principalmente dos escritos do Novo Testamento, é justamente essa, do Antigo Testamento também, é que a morte é apenas uma transição para a verdadeira vida, isso falando de pessoas que temem a Deus, que creem em Cristo, que têm Jesus no coração, sabe que é uma transição, que a eternidade está diante de si. Meu irmão, a vida não termina aqui, a busca do homem não termina aqui, ela transcende. Ela vai para a eternidade. Tem uma frase de Agostinho de Hipona, que diz assim, Deus nos criou para Ele. E só vamos encontrar descanso quando nós descansarmos em Deus. Ou seja, o fim da busca só se dá quando o homem encontra-se com o Criador. Quando o homem tem um relacionamento com o seu Deus, aí sim o seu coração encontra paz. Do contrário, ele vai sair buscando aqui e acolá coisas que venham satisfazê-los, mas de forma inútil. Irmãos, e as coisas que o mundo oferece podem ser aos olhos das pessoas algo assim, de despertar interesse, algo que chama atenção, mas irmãos, ao fim, aquilo vai perdendo todo o brilho. Eu não sei se você já comprou algo esses dias, e aquilo talvez lhe encantou, você diz, nossa, você comprou um relógio, você fica de dia olhando para ele, e de noite você olha para ele, daqui a uma semana você não está olhando mais. Você compra uma televisão, você tem aquela alegria, nas primeiras semanas, você senta lá, você está prestando mais atenção na TV do que no programa que está passando na TV, porque é a TV nova. Aí você fica, você compra um carro, você troca de carro, você fica, nossa, está sujo, e passa um pano e vai limpar, daqui a pouco você não está dando mais nem atenção, aquilo cai no comum. Já passou por isso? Perde o brilho, é porque são coisas da terra, irmão. Vão sim perder aquela vida, aquele brilho, vai perder, mas existe uma busca, irmãos, uma busca que vale a pena correr atrás, existe algo que vale a pena ser a nossa maior ambição, é Jesus. Irmãos, quanto mais buscamos, mais nós queremos dele. Quanto mais o experimentamos, mais queremos experimentar. Porque de fato só Ele é que satisfaz esse vazio, essa ansiedade do homem de buscar algo. Só em Jesus que nós encontramos a verdadeira realização. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, e nós temos um relato do que nós conhecemos como os Reis Magos. Os Reis Magos, que a Bíblia aqui, ela nem cita o número, mas nós entendemos que foram 3. A tradição até coloca o nome, a tradição extra-bíblica, coloca o nome deles de Melquior, Baltazar e Gaspar. Por que 3, se a Bíblia nem número traz, não diz quantos, mas nós entendemos pelo número de presentes que foram dados: ouro, incenso e mirra. Aí a gente entende que foram 3, mas a Bíblia não diz quantos foram. Mas pelo número de presentes a gente entende, então foram os 3 reis magos.
E nós, irmãos, estamos aqui diante de um texto, a gente coloca ele como reis, embora a Bíblia chame-os de magos, de estudiosos da astrologia. Alguns consideram ele como pessoas da classe sacerdotal lá do Oriente, talvez em regiões como a Pérsia, como a Babilônia. Eram homens que estudavam os astros, eram homens que se dedicavam a alguns escritos. Porque eram reis. A Bíblia tem uma passagem lá em Salmos, é um salmo chamado Salmo Messiânico, que é aquele que se refere a Jesus. É uma profecia, e ele diz no Salmo 68, 29, que os reis te trarão presentes. Então há uma construção desse entendimento que eram reis, que levaram presentes para Jesus. E o fato, irmãos, é que esses homens nos mostram como deve ser a nossa busca. Esses homens nos mostram como deve ser o proceder desse desejo por Jesus, de encontrá-lo, de termos uma experiência com Ele. E a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, no verso 1, é que eles abriram mão. Eles abriram mão do conforto, eles abriram mão de interesses particulares por algo maior, porque diz o verso 1 que eles vieram do Oriente a Jerusalém. Irmãos, eu fico imaginando quanto tempo esses homens gastaram nessa viagem. Alguns dizem que eles vieram da região da Mesopotâmia, e se for assim, eles gastaram meses para chegar a Jerusalém. Não tinham os meios de transporte que nós temos hoje. Eu estava conversando com o irmão, me perguntava sobre voos para Maceió e tudo, e eu estava falando com ele que tem um voo que sai de Maceió para Recife. Nós gastamos 4 horas nesse trajeto, Maceió a Recife de carro. O voo a gente, em 40 minutos, 45 já está lá. É igual daqui para Brasília. Tem situações que a gente deixa alguém no aeroporto, ele está indo para Brasília, antes da gente chegar em casa, ele já está pousando lá no Distrito Federal. A rapidez. Não tinha esse negócio na época. Então, irmãos, o máximo que pudesse era um animal. Mas assim ainda era algo muito demorado. E dependendo da região de onde esses homens vieram, meses foram gastos para eles saírem lá do Oriente e irem até Jerusalém em busca do rei. Irmãos, quantas coisas eles tiveram que cancelar. Quantos compromissos eles tiveram que abrir mão. Quantos itens da agenda deles eles tiveram que deixar para depois. E o conforto, irmãos, dormir na estrada, em estalagens, em hospedarias, ou quem sabe ao tempo mesmo. A viagem certamente apresentou seus perigos, a viagem certamente ofereceu seus desafios. Irmãos, mas esses homens tinham foco. Esses homens não ficaram assim, pesando, não, vai ser muito custoso, não, vai ser muito difícil, e a nossa família está lá, e a gente vai ficar longe deles meses, vale a pena? Será que realmente vale a pena? Com certeza foi algo pesado, irmãos, na balança, mas eles entenderam que valia sim a pena. Valia a pena abrir mão do conforto, valia a pena abrir mão dos seus próprios interesses por algo maior. Quem abre mão, irmãos, até da sua própria vida por causa de Jesus, encontrará um resultado maior do que a sua própria vida. Alguns discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, nós abrimos mão de tudo. Nós deixamos casas, nós deixamos muitas coisas por ti, e o que vai ser de nós? E Jesus disse assim: não há aquele que tenha deixado casas, irmãos, mães e mães, e que não receba 100 vezes mais aqui no presente, e por fim, a vida eterna.
Veja que Jesus, ele não diz assim, não faça isso. Não abra mão disso, isso é muito... Não, Jesus diz assim, tem até mesmo a sua própria vida. Se você não renunciar à sua própria vida, se você não aborrecer, esse aborrecer, irmão, preste atenção, porque tem gente que entende isso errado. Jesus diz assim, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, irmãs, por amor de mim, não é digno de mim. A gente entende assim, aborrecer com um sentido negativo, de ter ódio. Como é que Jesus falaria isso, irmãos? Aquela expressão não é aborrecer no sentido de ter ódio. Aquela expressão significa amar menos. Então vamos pensar assim, Jesus falou, aquele que não amar menos. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, tudo que eu coloco além, tudo que eu coloco a mais, toda a devoção, todo o amor, todo o apreço, irmãos, não pode chegar no mesmo nível de nosso Senhor Jesus. Nem a própria vida, eu amo tanto a minha própria vida, que Jesus disse, se você não amar menos a sua vida do que a mim, não é digno de mim. Quantas coisas esses homens deixaram, a minha pergunta é, e nós, irmãos? Quantas coisas nós temos renunciado por Ele? Quantas coisas nós não estamos muitas vezes dispostos a abrir mão? É muito precioso para mim. Paulo disse, em nada considero a minha vida como preciosa, contanto que cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, tudo que a gente puser na balança, se estiver pesando mais do que a Cristo, nós não somos dignos dele. Tem gente que ama muitos prazeres, não abre mão de pecados, porque lhes dão prazer. Pastor, pecado dá prazer, é óbvio, por isso que é pecado. Se pecado não desse prazer, ninguém ia atrás. Mas justamente porque nos consome de prazer, é que nós vamos atrás, somos atraídos. Mas veja bem, irmão, se eu não estiver disposto a abrir mão desses atrativos, desses prazeres, como é que eu posso ser digno dele? E eu não estou falando hoje apenas de coisas ilícitas, irmãos. Coisas lícitas. Não estou falando apenas de pecado, mas coisas que não são pecado. Jesus falou assim, quando que ter mãe, pai, filhos é algo ruim, não é bênção demais, mas se for pesado na balança, nossos projetos, nossos planos, ainda que sejam boas coisas, mas nunca devem nos atrapalhar em busca de ir atrás de Cristo, em busca de experimentar mais de Cristo. É meu trabalho, pastor. Amém. Então eu não posso, de fato, ter tempo para Deus. Está errado. São meus estudos, são meus sonhos, e eu vou dar a minha vida por eles. Está errado. Se eles estiverem ocupando o lugar que é de Jesus, está errado. Esses homens abriram mão de tudo. Saíram do Oriente, meses, sol, chuva, calor, frio, porque eles pesaram e entenderam, aquele que nós vamos buscar é maior do que aquilo que nós temos como nosso próprio interesse. Irmãos, buscar Jesus não é algo barato. Sabe qual é o problema nosso? É que nós nos acostumamos à mensagem da graça, né? É a graça de Deus, pastor, aleluia, é de graça. É de graça, a salvação é de graça para nós, para Jesus foi cara. É de graça, a salvação mas o discipulado não. Jesus chega a dizer, quanto ao discipulado, andar com ele, se você não calcular, talvez você não dê conta de chegar no final, porque o preço é alto. Qual homem que vai construir uma torre, é que primeiro não se assenta para calcular os gastos, para que ele então não comece uma obra e não tenha dinheiro para acabar a obra, e as pessoas vão passar pelaquela construção inacabada, e vão dizer, olha, ele começou, mas não teve dinheiro para terminar. Você sabe que Jesus está falando isso com respeito ao discipulado?
embora sirva para a gente como lição de planejamento financeiro, mas Jesus aplica diretamente aquilo ao discipulado. Salvação é de graça, discipulado não, você tem que calcular o preço. Você quer andar com Jesus? Você quer seguir Jesus? Calcule o preço, porque não é baixo. Calcule o valor, quanto você está disposto a investir. É a nossa própria vida, irmãos. É a nossa própria vida, são os nossos sonhos, que nós vamos muitas vezes deixar tudo no altar. Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Puxa vida, Deus, esperei tanto por esse menino. Nós foram mais de 25 anos de espera. E depois que ele chega, já com 100 anos, eu não tenho condições de gerar outro. Aliás, já não tinha. Mas agora é que eu não vou ter mesmo, e o Senhor está me pedindo, meu filho, é o teu filho, o teu único filho. Veja, irmãos, muitas vezes nós estamos achando que ser crente é coisa mais tranquila, não exige nada de nós, estou de boa, é só ir na igreja, aleluia, cantar umas musiquinhas, e levar uma ofertinha, ir para casa. Não é, meu irmão, não é. Quero que não renunciar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não seguir Jesus. Ninguém toma cruz, irmãos, para ir para o playground. Ninguém toma uma cruz para ir para o parquinho. A gente toma uma cruz para morrer. Morrer para nós mesmos. Morrer para o nosso próprio eu. Morrer para a nossa própria vontade. Isso é seguir Jesus. Aqueles homens dão para a gente uma lição. Nós saímos de longe. Nós abrimos mão de muita coisa, porque Ele é merecedor, porque vai valer a pena. E nós cantamos isso, tem uma canção que diz, vai valer a pena. Aleluia, aleluia, irmãos, vale a pena. Vale a pena deixar, vale a pena abrir mão por causa de Jesus. Amém, amados? Vieram do Oriente, porque sabiam que tinha algo muito grande. Se formos falar, irmãos, dos irmãos de antigamente, a carta aos Hebreus é uma prova disso, irmãos que tiveram seus bens expoliados, que não consideraram a sua própria vida digna de permanecer. Eles disseram, não, vale a pena, por ele, vale a pena. O que nós temos aberto mão? Qual é a nossa entrega, irmãos? Qual é o preço que nós temos pago para caminhar com Jesus? Estou dizendo para vir na igreja, não. Para vir na igreja, irmãos, é fácil. Quem diz, para ir na igreja é difícil, não é difícil, não. Tem outro nome para isso. E eu não vou dizer qual é esse nome, para não ficar feio. Mas, irmãos, para andar com Jesus, para ter coragem de ser um cristão no nosso tempo, de assumir certas posturas que só cristão faz no nosso tempo, é para quem tem coragem de pagar o preço. É para quem realmente entendeu que não está aqui de brincadeira. E é esse tipo de pessoa que Deus honra. Amém, queridos? É esse tipo de pessoa que Deus dá o seu aval, dá o seu apreço. Pessoas que não amaram as próprias vidas, mas disseram, Jesus, eu te amo mais do que a mim mesmo. Eu te amo mais do que a minha própria vontade. Eu te amo mais do que os meus próprios sonhos. Eu te amo mais. O que é que a gente tem aberto mão por causa dele? A segunda coisa, irmãos, que me chama a atenção nessa busca foi a cooperação de Deus. Deus colocou um GPS para orientar aqueles homens. A Bíblia diz que eles viram uma estrela no Oriente. Irmãos, eu fiquei pensando, o que é que tinha de diferente naquela estrela? Eu não sei, mas tinha alguma coisa de diferente. Alguns dizem que a olho nu, numa noite sem nuvens e sem interferências de luminosidade, a pessoa consegue enxergar aproximadamente 8.500 estrelas. Eles viram a estrela no Oriente e foram adorá-lo. O que é que tinha naquela estrela diferente das 8.499, eu não sei. Mas algo despertou. Irmãos, Deus é quem faz isso.
Deus coloca seus sinalizadores. Deus não quer que a gente erre o caminho. Deus coloca os seus meios, os seus mecanismos para nos guiar. Quando o nosso coração de fato tem o desejo de buscá-lo, quando o nosso coração de fato tem o interesse de dizer: eu vou, Senhor, Deus, eu vou pagar um preço, me ajuda, ei, meu irmão. Deus vai estar cooperando com essa busca. Não vou deixar vocês desorientados. E Deus designa, não sei se ela brilhava mais, não sei se ela estava mais perto, eu sei que eles souberam que aquela era a estrela que os guiaria até o alvo deles. É um GPS que Deus então coloca para orientá-los, irmãos, e Deus continua fazendo isso hoje. Deus continua dando-nos a sua orientação, muitas vezes através do seu Espírito. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Há um Espírito Santo que Deus pôs como selo no coração do crente. E esse Espírito, com a sua doce voz, com o seu guiar, ele nos leva cada vez para mais perto da vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: se você tem ouvidos para ouvir, ouça, porque o Espírito tem algo a te falar. O Espírito Santo tem algo a te mostrar. Muitas vezes, irmãos, as pessoas dizem assim: nossa, mas eu senti algo no coração, mas será? Muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo não vai vir em labaredas de fogo. Muitas vezes o Espírito Santo não vai vir com aquele barulho como foi no Pentecostes, mas numa brisa suave. Nós precisamos entender a maneira como Ele se manifesta, as diversas maneiras como Ele fala conosco, como Ele nos guia, como Ele nos orienta, aquela voz interior, aquela testificação interior. Deixa eu contar um pecado. Passou. Já pedi perdão, então não tem problema nenhum em te contar. Você quer saber? A gente fica curioso, né? Irmãos, quem lembra que algumas quintas-feiras atrás nós tivemos que cancelar o culto, porque tivemos um problema na calha? Quem lembra? Irmãos, aqui encheu d'água. Foi uma semana de muitas chuvas. E a calha estava com problema, o cano estava entupido, e se tivesse uma chuva naquela quinta-feira, teria inundado como inundou na terça-feira e na quarta-feira. Veja, era uma quinta-feira. Choveu na terça, inundou. Choveu na quarta, inundou. Na quinta-feira eu não consegui ninguém para consertar. E eu disse: Senhor, não tem como a gente ter culto hoje, porque vai chover. Eu olhei a previsão do tempo e estava indicando chuvas fortes, risco de tempestades para aquela quinta-feira. Eu disse: eu não posso deixar o culto acontecer nesse sentido, porque vai chover. E como inundou na terça-feira, no culto de oração, os irmãos estavam orando, tiveram que interromper por causa das chuvas, das águas que entraram aqui. Como houve na quarta-feira, eu não vou ter coragem para ter o culto hoje, porque vai chover, está aqui na meteorologia, tempestades, está previsto. Mas você sabe quando algo ainda está lhe inquietando? Desmarcar o culto hoje. Senhor, é da tua vontade, Senhor? Eu tenho que desmarcar mesmo? Irmãos, eu não tenho costume de fazer isso. Eu estava ali no gabinete e eu fiz assim com a Bíblia. E vem uma palavra de Salmo que diz assim, que não serão envergonhados no dia mau. E lá no íntimo eu percebi que aquela era uma palavra de ânimo para mim, de incentivo, de encorajamento. Era como se o Senhor estivesse dizendo assim: pode permanecer o culto, meu filho, você não vai ser envergonhado. Irmãos, mas eu peguei novamente a meteorologia, e novamente eu olhei risco de tempestade. E eu disse: eu acho que foi uma coincidência. Irmãos, o culto de hoje está cancelado, risco de chuvas fortes, vai inundar a igreja, bababá. Quinta-feira à noite,
Irmão, acho que se não tivesse 8.500 estrelas, estava perto disso. Não tinha uma nuvem no céu, não tinha. Você acha que eu fiquei como? Eu não discerni a voz do Espírito. Ou, na verdade, eu discerni, mas eu preferi ficar mais firmado na meteorologia. Veja que Deus dá os seus sinais. Deus, Ele dá as suas orientações. A gente, irmãos, muitas vezes confia mais na palavra do piloto, do capitão do navio, como foi o caso lá de Paulo, em que ele disse, não vai se perder ninguém. Não vamos viajar. Deus está falando comigo para a gente não viajar. E o piloto, não, podemos viajar sim. Todo mundo acreditou na palavra do piloto e não na palavra do homem de Deus. Irmãos, é esse o lugar que Deus quer nos colocar. É num lugar onde a gente vai discernir a voz do Espírito e vai obedecer. E vai dizer, Deus, eu quero a contrassenso de tudo que está falando comigo. Eu quero acreditar na tua voz. Eu vou me lançar em fé. Irmãos, eu pedi tanto perdão. Acho que a quinta-feira à noite eu tive um culto, foi em casa. De tanto pedir perdão a Jesus, oh meu Deus, me perdoa. O que eu quero dizer com isso, querida, é que você não precisa errar. O Espírito Santo, ele continua falando com você. O Espírito Santo continua te orientando, te guiando, falando ao seu coração. Muitas vezes, irmãos, eu já falei aqui que um dia eu acordei de férias e vinha aquela voz assim, jejua, e era dia de ir para a praia, era dia de divertir, era dia de passear, eu estava de férias, família de férias, todo mundo de férias, todo mundo quer jejuar na praia. E o camarão, e o peixe. Aí eu disse, isso daí é coisa da minha cabeça, ou do capeta, que está querendo estragar minhas férias. E aí aquela voz no meu coração, simples, tranquila, disse assim, sua carne lhe pediria para você jejuar? De maneira nenhuma. Claro que não. O diabo lhe pediria para jejuar? Piorou. Isso tudo, irmãos, em questão de segundos. É óbvio que não. Então, se não foi a carne, parece que Jesus disse assim, deixa eu escrever aqui para você, deixa eu desenhar para você entender, meu filho. Não foi sua carne não é santa dessa maneira, de jejua. Não foi o diabo, ele nunca iria pedir para você jejuar. Fui eu. Vou jejuar. Irmãos, depois a gente vê como foi importante aquele jejum naquele dia. Mas enfim, eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes Deus está falando conosco. Tem estrela, tem GPS nos orientando. O Espírito Santo está nos falando. O Espírito Santo está nos dando uma orientação. O Espírito Santo está nos livrando de um problema. E a gente, irmãos, está sem discernir isso. Quantas vezes, irmãos, a Bíblia tem sido esse GPS para nós. Por isso que nós falamos da importância de lermos a palavra do Senhor diariamente, de amarmos a lei do Senhor. Aquele que medita de dia e de noite, ele é bem-aventurado no que ele fizer. E nós precisamos entender que Deus nos guia pela sua palavra. Amém, queridos? Nós precisamos entender que quando lemos este livro não é um livro qualquer, é Deus falando conosco. Deus levantou homens santos, os inspirou para que eles escrevessem o que está aqui. Então, quando lemos a palavra, Deus está falando conosco, Deus nos orienta, irmãos, e também pessoas. Quantas vezes Deus levanta alguns GPS humanos? São homens e mulheres que Deus fala, que Deus usa para nos trazer uma direção, uma orientação, uma palavra na simplicidade. Ei! Quantas vezes minha esposa é usada para me dar uma palavra e ela não chega sapateando. Assim diz o Senhor. Não, irmãos, um conselho. Ela diz assim, amor. E ela traz uma palavra de direção que eu preciso para aquela hora. Irmãos, nós precisamos discernir isso.
Quando o nosso desejo de fato é buscar o Senhor, quando o nosso desejo de fato é encontrar com a vontade do Senhor, quando o nosso desejo de fato é encontrar mais de Cristo, é viver na sua presença, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos guiar, Deus vai nos orientar. Tem uma parcela da mão de Deus nisso. A parcela dos reis magos era caminhar, era viajar, mas a parcela de Deus era orientá-los. Talvez é isso que você precise. Levante sua mão e diga: Deus, em nome de Jesus, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, dá-me discernimento para entender a maneira como o Senhor quer me conduzir, a maneira como o Senhor quer me guiar, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, aí você diz assim: foi tranquilo, a viagem foi segura, foi fácil, foi sem problema, e a gente vê que não foi assim. Irmãos, eles foram direto dos versos 3 aos versos 8, diz que eles foram direto para Jerusalém. A estrela não os guiou para Jerusalém. Se passou por lá, teria sido de passagem, mas não para eles ficarem. Seria em Belém, o lugar onde a estrela pararia. E de fato foi o fim da rota. Mas eles pararam em Jerusalém, quem sabe pensando: a capital é Jerusalém. O rei não nasceria em outro lugar a não ser na capital. Onde é que o presidente está? Em Brasília, é no Distrito Federal. Então, onde é que o rei dos judeus iria nascer? Em Jerusalém. Vão para lá. E vão conversar com o Herodes, para complicar a coisa. Irmãos, Herodes era um rei, a história fala de Herodes, era um rei doente da cabeça. Era um rei surtado, megalomaníaco, egoísta, ele não tinha amor por ninguém, apenas por si mesmo. Era o Deus da vida de Herodes, era ele mesmo. Quando a história diz que ele se sentiu ameaçado pelos seus 3 filhos, ele percebeu que os filhos dele estavam querendo ocupar o trono, ele mandou matar os filhos dele. São ameaça, manda matar. Herodes era surtado. Há um ditado que foi dito de Herodes, porque existe uma palavra no grego que descreve filho, que é huios, e uma palavra que descreve porco, que é us. Então havia um ditado que é melhor ser o porco de Herodes do que o filho de Herodes. Era um homem maligno. E aonde foram esses homens? Lá para Herodes. Vocês estão sabendo de um nascimento aí do rei dos judeus? Herodes, até mandar matar os filhos, imagina esse menino. Só que era um homem dissimulado, é mesmo. Manda chamar os escribas, manda chamar os sacerdotes, pergunta sobre o tempo, se informa de tudo, e depois assim: podem ir. Agora, quando vocês descobrirem, voltem, me falem que eu quero ir adorá-lo com a espada. Ele irá matar a Jesus. É tanto, irmãos, que quando Deus alerta os magos, os reis, disse assim: não voltem mais pelo mesmo caminho. Herodes se viu iludido, e a Bíblia diz que ele fica tão furioso que ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas aquele homem não tinha. E aonde é que eles foram? Justamente no quartel do inimigo. Irmãos, muitas vezes a viagem ela vai apresentar seus problemas, seus obstáculos. Muitas vezes a viagem vai apresentar seus desafios grandes. Mas o problema, meus queridos, é que nós temos que perceber qual é o nosso foco. Veja, por um momento eles tiram o foco da estrela, do GPS de Deus, e colocam na lógica deles. Vamos conversar com o pessoal da capital. E vamos procurar esse menino aqui. Não, ele não estava lá. Ninguém imaginaria que seria no interiorzinho. Ninguém imaginaria que Jesus estaria em Belém. Havia uma profecia sobre isso. E tu, Belém, a menor, não serás considerada assim, porque de ti sairá o guia. Irmãos,
e apenas com essa direção é que eles voltam a olhar para a estrela. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que toda jornada tem obstáculos. Você começa a desejar uma experiência com Deus, você começa a querer algo mais intenso na sua fé, pode ter certeza que você vai encontrar muita dificuldade. Pode ter certeza que vai aparecer muitos Herodes, pode ter certeza que vai aparecer muito engano, vai aparecer muita coisa para te distrair, para tirar os seus olhos da estrela, para tirar o seu foco da direção que Deus te deu. Vai aparecer e nós precisamos abrir mão disso, irmãos. Quantas vezes cansaço, quantas vezes coisas da nossa própria vida vêm para nos desmotivar, vêm para nos fazer desacelerar, vêm para nos fazer pensar, dizer assim, sabe, eu acho que tem coisa mais importante, irmão, você chegou até aqui, não foi para você voltar atrás. Irmãos, imagine se eles tivessem saído lá do Oriente, já estavam em Jerusalém, a capital, não era ainda o lugar, mas estava mais perto para chegar a Belém. Veja o que isso se aplica a nós já chegamos até aqui. Na nossa caminhada com Deus, nós já avançamos, amém, irmãos? Nós já prosseguimos. Eu aceitei Jesus, eu tinha 15 anos, hoje pode não parecer, mas eu tenho 42. Eu cheguei até aqui, irmãos, e eu estou mais perto do meu objetivo do que eu estava quando eu tinha 15 anos, ou seja, eu estou mais perto hoje. Por que eu vou voltar atrás? Por que eu vou desanimar hoje? Por que eu vou desistir hoje? Eu vejo pessoas, irmãos, que estavam tão bem na caminhada e não sei o que aconteceu. Esses dias eu parei em frente a uma determinada igreja, um templo, e que no passado, há uns bons anos atrás, era uma igreja que geralmente eu passava por ela, no caminho vindo para aqui, para a igreja. Irmãos, eu vi aquela igreja apinhada de gente, lotada, gente na porta. E hoje, queridos, é uma tristeza quando a gente passa, que vê, não estou dizendo hoje na pandemia não, porque na pandemia é assim mesmo, mas já de um tempo para cá, como as coisas, e a gente ficou sabendo que muitas coisas difíceis aconteceram ali. Irmãos, eu parei, eu tinha ido comprar alguma coisa relativa ali à cabine de som, que era em frente, eu voltei, eu parei, entrei no carro, fiquei olhando para aquele lugar e disse, Deus, o que aconteceu? E me veio, irmãos, um aperto no coração. E eu disse, Deus, eu vou orar por essa igreja, porque aqui tem um povo que se chama pelo teu nome. Aqui tem um povo que começou bem, mas em nome de Jesus não vai terminar mal. O Senhor vai visitar o seu povo, o Senhor vai avivar a tua obra. Irmãos, a pior coisa da vida de um crente é quando ele perde a luz, é quando ele perde a capacidade de salgar. A pior coisa da vida de um cristão é quando ele não resplandece mais. Imagina uma luz apagada, um sal que não salga. Jesus disse que isso é possível. Se o sal perder o sabor, como vai lhe restaurar o sabor? Não serve mais para nada a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Olha, eu não quero terminar assim, meu irmão. Eu sei que você também não quer terminar assim. Eu não quero terminar apagado, eu não quero terminar sem fogo no meu coração. Eu quero terminar bem em nome de Jesus. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Paulo estava dizendo esse testemunho no final da sua vida. Ele combateu, ele não desanimou, ele não desistiu, ele não se acovardou, e a fé ele não perdeu, estava ainda nele. Eu quero terminar bem, irmãos. Você quer terminar bem também? Levanta a sua mão e diga, Deus, em nome de Jesus, me ajuda a vencer os obstáculos. Tudo aquilo que tiver na minha frente, para me impedir de caminhar, tira-me, Senhor, deste lugar em nome de Jesus. Irmãos, aqui prosseguindo já para terminar, diz que eles chegaram no verso 10, viram a estrela. Quando eles tiraram os olhos de Herodes, voltaram os olhos para a estrela, e eles foram então guiados até o lugar onde estava Jesus.
viram a estrela e alegraram-se com grande e intenso júbilo. Olha que alegria. Irmãos, a maior satisfação do crente se encontra em Jesus. Quando ele encontra onde estava o menino, a Bíblia diz que eles se alegraram. Irmãos, é se alegrar no motivo certo. É se alegrar não apenas numa provisão, mas é se alegrar em quem dá aquela provisão. É saber que Deus é o motivo maior da nossa alegria. E por fim, irmãos, quando eles chegaram lá, a Bíblia diz aí no verso 11, que quando eles chegaram, eles abriram seus tesouros. Vendo a mãe e o menino, adoraram Jesus. Olha que coisa interessante. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, está no singular. Ou adoraram. Irmãos, eu tenho maior respeito por essa serva de Deus chamada Maria. A maior admiração por ela. Eu fico extremamente desgostoso quando um crente sem sabedoria fala mal desta mulher. Porque, irmãos, essa mulher é digna de inspiração. Mas ela nunca foi um objeto para ser adorado. Uma pessoa que requeria adoração para ela. Eles entraram lá, viram Jesus e a mãe, e adoraram apenas, está no singular, vendo-o, adoraram. Se prostraram diante de Jesus, abriram os tesouros e colocaram lá ouro. Ouro era um presente dado aos reis. Eles entenderam que aquele menino, ainda que nascendo num ambiente tão simples, ele era um rei. Você serve o Rei dos Reis. E colocaram ouro diante dele, mas também colocaram incenso. Era o perfume dedicado na adoração. Só ao Deus era colocado incenso, à divindade. E eles levaram incenso porque reconheciam que, além de rei, ele também tinha algo especial. Ele era Deus. E eles levaram incenso para adoração. Quantas pessoas leem sobre Jesus, irmãos, mas acham que Jesus só foi um homem qualquer, um profeta iluminado. Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele sempre foi, ele sempre será o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o Deus exaltado. Pai, Filho e Espírito Santo. Incenso, mas também colocam mirra. Mirra era usado para funerais, irmãos. Quando o corpo de Jesus é levado, ele também é trabalhado com mirra. Era usado para sepultamento. Puxa vida, mais profético do que isso não tem. O menino, no seu nascimento, recebe um presente de mirra, que era usado em velório. Isso aponta para a morte de Jesus, para o sacrifício vicário de Jesus, para aquele que daria sua vida por nós, pecadores, para aquele que com sua morte na cruz levantaria plena e poderosa salvação a todos os que crescem. Irmãos, que coisa profética, que coisa tremenda. Eles abrem os seus tesouros e diz: você, menino, é rei, você, menino, também é Deus, é digno de adoração. Por isso eles o adoraram. Mas também, menino, há uma aguda dor preparada para você. Há um espinho que perfurará o seu calcanhar. A sua morte. E é colocada a mirra diante dele. E eu encerro perguntando, irmãos, o que nós temos trazido para Jesus. Eu fico imaginando, se dissesse o menino, o Rei dos Reis, nasceu numa cidade, muitos levariam listas de pedidos, apresentariam suas relações intermináveis de oração.
Quando você vê aqueles programas que falam do Muro das Lamentações, aquele muro é tomado nas suas frestazinhas de papéis de oração. Tem gente que sai do Brasil, líderes que saem do Brasil carregando malas de pedido de oração para enfiar no Muro das Lamentações. Eu fico imaginando se aqueles homens chegassem lá, se fosse no tempo de hoje, em vez de chegar com presente, chegaria era com pedido. Em vez de entregar alguma coisa, na verdade, lhe pediriam algumas coisas. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é isso: que darei eu ao Senhor? O que você tem dado ao Senhor? Mais do que presentes, eram reconhecimentos. Tu és o Rei, Tu és Deus, e Tua morte trará salvação a todas as pessoas. Mais do que sua oferta, Deus quer que você e eu reconheçamos quem Ele é. Porque se reconhecermos quem é Jesus, nós vamos chegar lá. Irmãos, aqueles homens foram para entregar. Eu pergunto, o que é que eles levaram? De material, nada. Mas, irmãos, a experiência que eles tiveram com Jesus valeu mais do que tudo. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Qual tem sido a sua busca? Qual tem sido sua ambição? Se não for Cristo, irmãos, você vai buscar, vai encontrar, você pode até ser bem-sucedido em tudo que você fizer aqui na terra, mas seu coração ainda vai ser um coração incompleto. Você ainda vai se sentir vazio. Você ainda não vai ter aquela sensação de plenitude. Não vai, pastor, mas eu olho a minha volta, eu tenho um carro novão, eu tenho casa bacana, eu tenho dinheiro guardado, eu tenho, mas não tenho o que só Jesus pode dar. Essa realização plena. E eu não estou falando, irmãos, apenas para não crentes. Eu estou falando para crentes que não colocam Deus como prioridade. Eu estou falando para crentes que, apesar de um dia dizerem, Jesus, eu te recebo, mas não colocam o reino de Deus como uma busca incessante, como Cristo, uma busca incessante por Ele. Beleza, Jesus é bacana, eu vou lá na casa dele de vez em quando. Não, irmãos, tem que ser um desejo do nosso coração. Feche os olhos. Pai, eu não vou te pedir nada, diz uma canção assim. Nós viemos aqui, Senhor, e eu sei que há tantas necessidades. Poderíamos pedir ao Senhor e o Senhor não se omitiria de nos atender e de nos responder. O Senhor mesmo diz, clama a mim, eu vou te responder. Mas mais do que pedir uma porção de coisas, nós queremos fazer um pedido ao Senhor nessa noite. Nós queremos te encontrar, Jesus. Nós queremos, assim como esses reis que vieram de tão longe, para encontrar contigo. A alegria deles foi uma alegria tão grande. Embora eles não saíram levando nada de material, eles deixaram. Mas o que eles levaram foi algo tão tremendo. Uma experiência fantástica com Jesus. Eu quero pedir nessa noite, Jesus, coloca os teus GPS na nossa vida.